Você e o Giovanni aprendem as coisas juntos ou cada um aprende? Porque eu sei que aprender com alguém é sempre mais eficiente, né? Porque daí vocês conversam sobre o assunto, fazem as anotações, conversam durante o dia, trocam ideia, enfim. E como convivem juntos e trabalham tanto com a oratória como com o marketing digital, acho que vocês compartilham bastante do mesmo assunto, né? Sim, a gente compartilha muito. Eu acho muito engraçado porque até ontem eu tava brincando com ele, que ele fez um corte, né, de um podcast que ele gravou ensinando uma técnica do caderno. Eu já ensino pra vocês. E aí eu falei, cara, que sacanagem, né? Ele vai lá, ele vai postar a técnica que ele aprendeu comigo, não me dá nem os créditos, ainda viraliza. Eu falei, é um negócio. Aí ele vai fazer a mesma coisa comigo. Eu falei, é verdade, tá tudo em casa, então. Mas a gente aprende muito um com o outro, mas ao mesmo tempo é muito legal porque, apesar de trabalhar tecnicamente com a mesma coisa, né? Nós dois trabalhamos com comunicação, a gente veio ali do mesmo meio do debate competitivo, a gente se conheceu competindo um contra o outro, Olha. bem saudável. O Giovanni me pediu em namoro na final do campeonato de oratória. Então, é o que a gente fala de ser campeão de oratória, que ele é bicampeão. Segundo torneio, ele ganhou me pedindo em namoro. Então, a gente sempre estava ali nesse mesmo meio de comunicação, mas apesar disso, a gente tem visões do mesmo tema completamente diferentes. Então, a gente fala muito para os nossos alunos que a gente recomenda sempre que eles aprendam com mais de uma pessoa. Porque, às vezes, a visão da pessoa vai fazer com que a pessoa tenha uma outra experiência. Então, nós dois falamos de comunicação. Mas eu até brinco que a comunicação para o Giovanni é algo muito racional e a comunicação para mim é algo muito emocional. E aí, um acaba complementando o outro. Então, por exemplo, a gente tem algumas alunas que a gente atende juntos. Por quê? Porque ele traz algumas coisas, eu trago outras. Então, por mais que seja o mesmo tema, a gente acaba fazendo trabalhos, assim, bem diferentes, sabe? Isso é uma coisa humana, né? O homem, ele é racional e a mulher mais emocional. Tem essa coisa na nossa natureza mesmo, né? Então, não seria diferente, acho, a forma de interpretar e ensinar, né? Mas a tua comunicação, ela é mais voltada a como é mais emotiva? É mais a mulheres e a dele mais para homens? Ou... O Giovanni, ele atende todo mundo. Tanto que tem algumas alunas dele, mulheres, que eu acabo atendendo junto ali com ele. Acabam nós dois fazendo esse trabalho. Eu, particularmente, não atendo homens especificamente quando a gente está falando de comunicação. Por quê? Quando eu entrei no movimento de debate lá atrás, eu entendi que a comunicação para homens e mulheres eram coisas muito diferentes. E tem gente que olha e fala assim: não, mas você tá perdendo dinheiro. Mas a mesma técnica que você ensina para um, você pode ensinar para outro. Qual é a diferença tão gritante assim para comunicação entre homens e mulheres? A diferença é desde quando a gente nasceu. Então, a forma como a gente é tratada, a forma como a gente foi criada, o que a gente foi incentivado ou não a fazer na nossa vida, reflete diretamente em como a gente vai se comunicar quando a gente é mais velha. Então, uma coisa que eu percebo muito quando a gente está falando ali de comunicação e atendendo nossos alunos é que minhas alunas mulheres, têm muito mais questões emocionais do que alunos homens. Então, quais são as questões emocionais dela? De achar que a mensagem dela não é importante, de sentir muito nervosismo, de sentir que ela está sendo julgada a todo momento, de sentir que a mensagem dela não é tão importante por uma questão até de quantidade de vezes que ela foi ali silenciada durante a vida dela. Então, eu tenho alunos que às vezes chegam em mim que se travaram na comunicação porque o professor sempre interrompia em sala de aula, porque tiveram um parceiro que não deixavam elas acabarem de falar, porque tinham pessoas ali, situações na vida delas que cerceavam mesmo a comunicação delas. Ou quando falava, mas o que você está falando é besteira. Ah, mas você não sabe o que você está falando. Ou quando uma mulher está em uma grande corporação, a pessoa interromper ela, ou ela ir lá, dar uma boa ideia, vir depois um cara, dar a mesma ideia, e a ideia só ser validada quando vem do cara, e não quando vem dela. Então, quando a gente para olhar a situação, e aqui eu gosto sempre de avisar, não tô falando de
certo, errado, feminismo, machismo. Eu tô falando da realidade. E às vezes a gente tem que encarar a realidade como ela é. Então, independente do que você acredite politicamente para a sua vida, a realidade é que nós somos constantemente tratadas assim. E seria loucura se a gente achasse que isso não traria nenhuma consequência para a comunicação. E traz, e muita. Então, tem aluna minha, antes de subir num palco, que entra realmente em desespero. Então, eu sempre falo que eu não gosto de trabalhar só com comunicação, porque eu acabo tendo uma necessidade de trabalhar com comunicação alinhada à mentalidade. Porque eu não posso fazer uma sem a outra. Eu posso te dar a melhor técnica do mundo de oratória agora. Se você não se achar competente, se você não se sentir confiante para usar aquela técnica não vai servir de nada. Então, eu tenho que trazer muito mais essa questão de mentalidade, muito mais essa questão emocional, muito mais esse treino de mentalidade e até, às vezes, de autoconhecimento antes para uma mulher de uma apresentação. Por quê? Ela já foi tão silenciada durante a vida toda dela que mesmo quando ela tá assim, no pico, ali para palestrar em Harvard, palestrar em Dubai, palestrar para 2.000 pessoas, ela para e fala, eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Quem foi o louco que me colocou aqui? E aí o meu trabalho é de lembrar essa questão para elas, para que elas consigam colocar as técnicas de comunicação e oratória que eu ensino. Porque senão, não vai. Tu já teve nessa situação? Eu já estive em muitas dessas situações, porque é inclusive o que me motiva a continuar trabalhando com isso. Inclusive, esse final de semana aconteceu uma coisa assim particular que mexeu bastante comigo, que me lembrou por que eu trabalho com comunicação especificamente para mulheres. Eu estava preparando uma aluna minha, a gente gosta de fazer um treino de alta performance para a pessoa entrar no palco. Por quê? Quando você entra nesse estado de nervosismo, o que acontece? O seu desempenho ele cai em até 30%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a sua mente para que esse desempenho seu que já caiu, ele não te prejudique na sua fala. Então, a gente faz exercícios de respiração diafragmática, exercícios de mentalidade, várias coisas. E eu tava com uma aluna que ela já tinha uma questão, porque a primeira vez que ela foi falar, assim, em público, num palco, ela passou muito mal, porque ela não estava preparada. Então, ela saiu do palco, ela vomitou, ela ficou mal mesmo. Então, eu gosto de falar, gente, o nervosismo, ele não é algo banal. O nervosismo, ele te dá sintomas físicos. Tem gente que para no hospital porque estava muito nervoso. Então, realmente é algo sério, realmente é algo que a gente tem que trabalhar. E essa aluna tinha essa experiência na cabeça. E eu queria ressignificar ela para que ela não atrapalhasse nessa palestra que ela ia dar para 2.000 pessoas. Eu estava fazendo um treino com ela de respiração, assim, igual estamos aqui, de frente, uma para outra. Ela segurando na minha mão, eu respirando com ela. Me veio uma pessoa do além, que estava nesse bastidor também do palco, entrou no meio de nós duas e falou, Rafa, vamos respirar comigo. Eu literalmente estava no meio de um treino de respiração com ela e um cara tentou fazer o mesmo trabalho que eu já estava fazendo com ela. Eu não conhecia ele, não conhecia o trabalho dele, não tinha a mínima intimidade com ele. Então a gente se questiona assim, por que ele se sentiu nessa... Mais capaz que tu. Por que ele se sentiu nessa... Assim, me fugiu a palavra agora. Por que ele se sentiu tão confortável de me desrespeitar dessa forma? Será que se fosse outra pessoa, se fosse um cara fazendo esse exercício, ele realmente faria a mesma coisa? Ele pararia, ficaria na frente e ensinaria... Foi assim, um desrespeito em tantos níveis, porque me interrompeu o meu espaço, desrespeitou meu ambiente de trabalho, tentou ensinar a mesma coisa que eu já estava ensinando. E aí, quando você se vê nessa situação, você fala assim, caramba, mesmo eu sendo palestrante internacional, campeã de oratória, TEDx speaker, tendo assim, a autoridade necessária, estando aqui como autoridade, porque eu fui contratada pela pessoa para estar ali, ainda assim eu estou sendo desrespeitada. E aí é quando você começa a se questionar, o que mais falta? O que eu preciso provar mais?
E aí você percebe que não é uma questão de prova. É uma questão diária. Porque a gente vai continuar passando por isso, infelizmente. E aí a gente tem que saber se posicionar nessas situações. Que é o que muita gente tem dificuldade. Aí aqui cabe dizer, tanto homens quanto mulheres, às vezes. De sermos mais assertivos. De a gente falar pra pessoa, você está me desrespeitando. Você está passando os meus limites. Você está sendo inconveniente. Por que você está me tratando assim? Por que a gente tem tanto medo de falar isso? E foi exatamente o que eu fiz na situação. Eu falei, a gente já está fazendo o exercício. Você deveria ter percebido. Mas já que você não percebeu, eu tô te sinalizando. Você pode me dar licença? E aí, quando a gente fala assim, a gente ainda corre o grande risco de ser taxada como grossa, louca. Mas eu só tava ajudando. Mas eu não te pedi ajuda. Mas eu não te dei liberdade. Eu não me intrometi no seu trabalho. Então, não se intrometa no meu. Por que é errado falar isso? Por que é errado se posicionar? Não tem. Não é errado de nenhuma forma. Então, assim, foi uma coisa que, na hora, eu soube me posicionar justamente por trabalhar essa comunicação mais assertiva, mas foi algo que me fez pensar muito, porque eu falei, se essa pessoa faz isso comigo, eu estando nessa posição de autoridade, imagino o que ele não faz com outras mulheres quando elas não estão nessa posição. Porque é muito feio, não foi só uma vez. Essa pessoa me interrompeu, assim, umas 3 vezes no meio do meu trabalho. E umas 3 vezes eu tive que ser assertiva e colocar a pessoa num lugar. Então, são coisas que acontecem constantemente. Isso de ser interrompida, tá numa roda de conversa, às vezes, até abrindo um pouco sobre conexão e networking, às vezes tem muita gente que vem falar com o Giovanni, começa a conversar com ele e quer algo dele, quer se conectar ali com ele e me ignora completamente. E isto é a mesma coisa que eu chegar aqui e não tratar bem a Diandra. Não falar bem com ela. Gente, não faz sentido. Ela tá aqui, eu não tô vendo. Eu sou cega, por acaso. E tem gente que vai fazendo isso, assim, que você, se você não para pra notar, e a gente tem que problematizar, assim, esse tipo de situação, você vai deixando aquilo passar como normal. Só que não é normal eu querer me conectar com você pra você me chamar pro podcast e eu não tratar ela bem. Eu não falar com ela. Eu não ser minimamente educado com ela. Isso acontece muito. A gente tá em evento, a pessoa vir falar alguma coisa, tentar se conectar com ele, eu tá do lado dele, de mão dada, e a pessoa ignorar a minha existência. Literalmente. Eu tenho esse problema, mas não é porque eu sou grosso, é porque eu sou tolo. Às vezes eu cumprimento a pessoa e eu não sei, eu sou meio avoado e eu... Não importa se é homem, se é mulher, mas às vezes eu esqueço a pessoa do lado. De falar com a pessoa do lado, ou de apresentar a Diandra, por exemplo. Não é porque eu não quero, é que às vezes, não sei se isso pode ser alguma coisa relacionada a TDAH ou é tolice mesmo, pura. Mas eu esqueço, às vezes, de conectar as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de ser mais cordial. Mas é por causa, acho que é uma questão mais de como eu fui educado, como eu cresci sem ter alguém me ensinar regras de etiqueta, por exemplo. Então eu reconheço, eu acabo sendo deselegante, mas eu só percebo depois que já aconteceu. Aconteceu, eu falo, pô, eu não... Mas aí não tem problema, cara. A questão é que a gente consegue perceber quando a pessoa realmente tá mais introspectiva, por exemplo. Uma coisa que eu nunca vou julgar. Uma pessoa que admira muito o trabalho dele, vem para ele, pede pra eu tirar uma foto. Não necessariamente a pessoa vai me cumprimentar. Às vezes a pessoa tá naquele êxtase, quer falar com ele. Então a gente sabe que é diferente o tratamento. E quando é com a gente, normalmente a gente mesmo apresenta. Só que a gente percebe o tratamento no desenrolar da conversa, de como a pessoa te trata. Então, às vezes, a pessoa vem pedir algo. Eu tento participar da conversa, até porque eu trabalho com comunicação. Então, eu sei quando a pessoa ela é mais retraída, quando a pessoa é mais tímida, quando a pessoa ela tem realmente essa dificuldade. Então, eu não fico esperando 100% você vir me cumprimentar. Então, se estamos nós 3, eu percebo que você é mais retraído, eu vou me apresentar, eu vou te inserir na conversa, eu vou puxar a pessoa. Eu sempre olho quem tá sem falar muito ali na roda e eu pergunto a opinião da pessoa. Tô sempre tentando fazer todo mundo se sentir bem. Só que a gente consegue perceber quando a pessoa faz isso porque ela é desligada, porque ela não percebeu e tudo mais. E quando a pessoa faz porque ela realmente não se importa. Ela quer... Ela não importa você. E aí a gente até brinca lá em casa, que o Giovanni fala assim, gente, se vocês soubessem que tem que agradar a Carla, que é ela que veta. Se ela falar não,
É não, entendeu? Então, gente, já fica a primeira dica de network. Traz bem as pessoas que estão ali ao redor. Porque a opinião, às vezes, de quem tá do lado é mais importante do que a opinião da pessoa em si. Sim. Porque sempre que a gente vai tomar uma decisão, você não pergunta pra ela? Sim. Talvez, cara. Ainda mais casal, não tem como. Você vai perguntar pra quem tá ali junto com você. Você não vai tomar a decisão sozinho. Então, é uma coisa simples, mas que às vezes as pessoas não se preocupam. E é o que eu disse, a gente consegue perceber quando é na maldade ou não. Quando a pessoa se importa ou não. Quando é mais uma dificuldade da pessoa. Até porque a gente trabalha com comunicação. Mas acontece muito. Entende? Acontece muito também de, vou chamar Micarla esperando que o Giovanni venha. Eu acho isso sensacional. Eu fico assim, gente, onde que vocês tiraram? É que a gente vive grudado, né? Porque eu trabalho com mulher, ele trabalha com todo mundo. Mas nem sempre a gente tá nos mesmos espaços. Eu tô aqui em Balneário e Giovanni não veio. Eu vou ficar 5 dias aqui, vou pra Balneário, depois vou pra Florianópolis. Ele não está comigo. Tem gente que não, automaticamente. Não, eu chamei o Carlos, então o Giovanni vai vir. Não, já tô avisando, tá? Não é assim que funciona. Nem sempre ele vai vir junto. Então, assim, são coisas simples que vão desqualificando a gente no sentido, não de competição, mas no sentido de não custa nada você olhar pro lado ali que a pessoa também tem uma experiência, que a pessoa também tem uma bagagem, que a pessoa também tem coisas a oferecer, sabe? É muito chato ser colocada nessa posição. E eu vejo que a comparação, muitas vezes, ela vem mais de fora do que de dentro do relacionamento. Porque você falou, nossa, vocês aprendem muito junto? Sim, a gente vai para evento junto. A gente lê junto, a gente conta, olha, aprendi isso, aprendi aquilo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal viagem, vamos fazer tal treinamento. Então, a comparação, muitas vezes, ela nem vem da gente. Ela vem mais de fora, porque as pessoas insistem em fazer isso, às vezes, de colocar algumas pessoas num determinado patamar de... Não, então, se ele é homem, ele se qualifica mais pra falar sobre isso do que ela. E eu já escutei isso mais de uma vez, que eu deveria parar de trabalhar com comunicação. Nossa, mas... Porque as pessoas já procuram comunicação no Giovanni. Então, eu deveria falar de um tema mais feminino, tipo mentalidade e tal. Porque tem isso também, né? Se vocês falarem o mesmo assunto, vocês estão sendo concorrente um do outro. Que nem eu e a Diandra, a gente é concorrente. Mas Clique Camboriú, Camboriú News. A gente concorre meio, né? Mas e até se torna um pouco confuso, que nem as pessoas, por exemplo, elas acham que se pagar anúncio para um, ou se agradar um, ou se pedir alguma coisa para um, vai ser atendido nos dois, que nem tu falou, de achar que vai levar o pacote completo. Mas não é assim. Não é. Mas assim, eu, quando trabalho com comunicação, trabalho especificamente com mulheres. Então, não vejo a gente sendo concorrente diretamente por essa questão de eu não trabalhar com todo mundo. Então, hoje mesmo, antes de vir pra cá, uma pessoa me falou, eu queria que você atendesse eu e meu marido. Eu falei, eu atendo você, seu marido eu não atendo individualmente, mas o meu noivo atende. Então, acontece muito de muitos homens me procurarem para ajudarem eles com questão de comunicação e eu mandar todos eles pro Giovanni. Então, no final das contas, nem a gente dentro de casa se vê como concorrente por causa disso. E porque muito dos nossos trabalhos a gente faz junto. Então, a gente tem cursos juntos, a gente tem mentorias que às vezes a gente dá juntos, de preparação de palestra. Então, acaba, pelo menos na nossa mente, não sendo muito. Tem uma questão ali? Tem. Mas é muito de você enxergar que a concorrência ela já existiria de qualquer forma. E todo mundo é 100% livre para seguir e ir atrás de quem a pessoa se inspira e de quem ela se sente mais confortável. Então, tem gente que se sente mais confortável com ele, para mim tá ótimo. Tem gente que se sente mais confortável comigo e para ele tá ótimo, entende? Então, é ter essa maturidade também dentro do relacionamento, porque se a gente começa a trazer isso para dentro do relacionamento, a gente começa a trazer muito problema e uma carga que às vezes nem é nossa. É uma carga de quem tá de fora e não sabe como o relacionamento funciona. Sim.